Olá, gente! Queria refletir nessa Semana das Mulheres a respeito do papel da mulher na sociedade. Historicamente, a mulher sofreu muito e ainda sofre muito no mundo. Quando nós pensamos lá no início como cristãos, na história da mulher no Antigo Testamento, a gente pode perceber como que a desigualdade em relação ao homem era muito grande. Então, a gente nota, por exemplo, nas leis, aonde o homem conseguia se divorciar da mulher com facilidade por achar algo imoral nela, mas a mulher não conseguia fazer o mesmo em relação ao homem. Então, diversas situações ao longo dos anos foram colocando a mulher em um papel muito inferior. E a gente percebe claramente que isso foi uma própria ação do diabo para diminuir a importância da pessoa, da mulher, para a família, para a sociedade de uma forma geral. Não só no contexto cristão, mas como diversos outros religiões, a mulher sempre tem um papel muito inferior, né? Eu acho que a gente, como igreja, deve muito às mulheres, principalmente como igreja católica, desde lá das caças às bruxas, onde as mulheres sofreram muito, e diversos outros momentos na história a mulher vem sofrendo ataques terríveis. E aí surge então o feminismo, bem agora na história recente, que é na verdade um erro para tentar consertar outro erro. Isso não é saudável. Querer que as mulheres se tornem aquilo tudo de ruim que o homem vinha fazendo, buscar aquele direito como Simone de Beauvoir buscou, não é interessante. A liberdade ao sexo, tratando a maternidade como se fosse uma escravidão, como a mulher fosse inferior por cuidar da família, por cuidar das crianças, isso é péssimo. Então, o feminismo ele surge de uma forma muito ruim. Inclusive, as ideias das mães, as primeiras feministas, era justamente para acabar com a imagem masculina, a imagem do homem, tendo o homem como um inimigo. E não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa assim, corrigir aquilo que está errado, mas não trazer um novo erro, né, trazendo essa mentalidade que o feminismo, na sua essência, na sua história, trouxe. Hoje existe toda uma ideia diferente de igualdade, enfim, várias coisas que moldaram o feminismo, mas a origem dele é essa. Então, eu queria espelhar e pensar com vocês a respeito de uma pessoa que para mim é o maior exemplo. Se existem erros em várias religiões, inclusive na própria igreja, na história da igreja católica, a igreja protestante, existe uma pessoa que ele agiu completamente diferente. O nome dele é Jesus. E eu vou explicar para vocês. Jesus, em um contexto onde a mulher era extremamente desvalorizada, e aí a gente pode notar, por exemplo, em João 8, a mulher, que é a passagem da mulher adulta, sendo trazida até Jesus, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Só que essa lei também servia para os homens. Ou seja, cadê o homem para ser apedrejado junto? Existia dois pesos e duas medidas? Aquele homem escapou? Deixaram ele escapar? Deveria ter um homem junto para ser apedrejado com aquela mulher. A gente sabe da história que Jesus falou: quem não tem pecado atire a primeira pedra. Jesus livrou aquela mulher. E Jesus, ele tinha os seus 12 discípulos, mas a Bíblia mostra em várias passagens as mulheres que seguiam Jesus, o abençoavam, o ajudavam. Ela fazia parte importantíssima do seu ministério. Então, Jesus era mal visto por causa disso. Jesus era mal visto porque ele comia com pecadores. Jesus era mal visto porque ele andava com mulheres. E não só isso. Não só isso. Numa sociedade onde as mulheres não tinham o seu testemunho válido, vou lembrar vocês, a mulher não tinha lugar de fala. Então, quando a mulher testemunhava algo, não tinha valor quando se comparava a um homem. Jesus aparece para uma mulher após ele ressuscitar. Isso lá em Mateus 28. Jesus aparece para uma mulher, Maria Madalena. E ele fala para ela: vai e fala para as outras pessoas que eu estou vivo, eu não estou morto. A primeira pessoa que Jesus apareceu foi uma mulher, Maria Madalena. E Jesus dá a função tão importante para uma mulher dizer que ele estava vivo. Mas o testemunho da mulher não era válido. O que as pessoas iam dizer? Não acredita, não vale, né? Não vale. Mas Jesus não estava preocupado com isso, a despeito de qualquer sistema e cultura da sua época. Ele deu voz para as mulheres. Então, nessa Semana das Mulheres, nós vamos espelhar em Jesus. Porque qualquer sistema, qualquer ideia, qualquer coisa que a gente possa trazer humano tem falhas. Mas o exemplo de Jesus
trazendo e restaurando a dignidade, o papel que a mulher tinha, que não é tirar o papel do homem, não é diminuir o homem e colocar a mulher acima, mas assim, juntos nós caminhamos por um propósito maior, um propósito eterno, consertando aquilo que precisa ser consertado, sem trazer novos problemas ou novos erros, porque assim a gente não conserta nada. Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter. E essa é a referência, por isso que nós do Home of Joy temos como principal as meninas e as mulheres, porque historicamente é as que mais sofrem. Hoje, em torno de 80% das vítimas de tráfico humano, no âmbito geral, são mulheres. Quando a gente passa, por exemplo, a falar a respeito do tráfico voltado para a área sexual, as mulheres chegam a ser 90%. Então, a principal vítima, as que mais sofrem são as mulheres. Estima-se que no Brasil apenas 10% das agressões domésticas, dos abusos, são relatados para a polícia. Então, é um dos motivos porque a gente se levanta essa bandeira e a gente busca ser voz, como Provérbios 31 diz: abra a tua boca em favor daquele que não tem voz. A gente acredita ainda, sim, que a mulher não tem voz. E a gente precisa ter um papel fundamental para ajudar a mulher a chegar no local que ela precisa. E isso não é diminuindo o homem. Isso não é colocando o homem como alguém inferior ou como inimigo, mas sim juntos, caminhando, principalmente no papel como igreja hoje, restaurando aquilo que lá atrás foi destruído, foi desfigurado pela ação do inimigo, usando os próprios homens para fazer e trazendo dignidade nos dias atuais para as mulheres. Feliz Dia da Mulher, feliz Semana da Mulher, o Dia da Mulher é todos os dias. Eu sei que apesar de todos os desafios que os riscos, os medos, as inseguranças, eu tenho certeza que Deus criou vocês para um papel muito importante na sociedade. E se existe um inimigo que luta ferozmente contra isso, para diminuir a pessoa da mulher, a sua pessoa, é porque essa certeza, nós estamos no caminho certo. A mulher é importante. Vocês são maravilhosos, foram sonhadas por Deus, foram pensadas, vocês não foram algo feito de qualquer maneira. Então vocês nasceram no coração do próprio Deus. Então, feliz Dia das Mulheres. Celebrem não só essa semana, não só o Dia das Mulheres, mas todos os dias.